Graça e paz. Amém? Vamos colocar de pé e abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 32, versículos 29 e 30. Amém? Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nesse episódio de Gênesis, Jacó estava voltando para a casa de seu pai. Ele saiu da terra onde ele morava, a terra de Labão, e ele voltava, porque ele queria se acertar com Esaú, seu irmão, e voltar para a terra prometida, né, que era Canaã. E ele ficou com muito medo, porque ele não sabia o que esperava ele. Jacó, ele temia pelo que Esaú poderia fazer a ele. E nesse meio, os servos de Jacó disseram a ele que Esaú vinha ao encontro dele com 400 homens. E ele teve medo. E nesse momento, ali no vale de Jaboque, ele teve uma luta com um anjo de Deus, que a gente percebe que ali foi o próprio Deus lutando. E ele lutou com aquele anjo a noite toda. Ele não desistiu da bênção dele, porque ele queria ser abençoado. Então, nessa noite, eu não sei como você chegou aqui. Se você está temendo por algo que vai acontecer, se você está inseguro, se você está lutando por uma bênção. Mas eu quero, nessa noite, te dizer, seja como Jacó, lute, não desista da sua bênção, porque Deus abençoou ele ali, e Ele vai te abençoar nessa noite. Amém? Vamos louvar a Deus e buscar essa bênção nessa noite e fazer desse lugar o nosso Peniel, o nosso encontro com Deus. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante.
luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós pedimos é que o Senhor venha reinar em nós, que Ele construa em nós o caráter dEle. Então nesse momento vamos cantar com alegria, com a lembrança de que nosso Deus é poderoso, e pedindo para que Ele venha reinar em nós. Amém? Nas palmas. Sobre toda a terra, tu és um rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. esse louvor vem falar que no meio das adversidades da vida, o Senhor nunca nos deixou, nunca nos abandonou.
Esse é o sentimento e a lembrança que devemos ter. Porque realmente, se a gente for contar no dedo, quantas vezes nós fomos salvos por Deus, quantas vezes Ele nos livrou, quantas vezes Ele não nos abandonou, enquanto todo mundo abandonou. Então nesse momento é hora de relembrar e adorar esse Deus tão maravilhoso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois se o meu Deus comigo está, se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois se o meu Deus comigo está, se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Amém. Obrigado, Deus, por nunca nos deixar, Pai. Amém. Irmãos, eu sei que muitas vezes no decorrer do caminho nós ficamos um pouco desanimados, abatidos,
Mas olha só, o Senhor nunca nos deixou. Só que muitas vezes nós desfocamos isso, né? Nós não conseguimos perceber a estadia, o tempo de Deus conosco. E hoje eu vou falar um tema, e o tema dessa mensagem é uma frase de Charlie Chaplin. A persistência, vai aparecer aí, ó. A persistência é o caminho do êxito. Quem falou isso foi Charlie Chaplin. Vocês lembram, né? Está em preto e branco. Por que eu peguei esse tema? Porque eu vou falar hoje, rapidamente, sobre a vida de Elias. E Elias, por um breve momento, ele queria desistir. E Deus, o anjo do Senhor, chega para ele e fala: Elias, não é o momento. Não é hora de você parar, não é hora de você desistir. E Elias, então, ele volta à sua jornada. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, por gentileza, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. A persistência é o caminho do êxito. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faço com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo. Elias teve o quê? Medo. E fugiu para salvar a sua vida. Elias, um servo do Senhor, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou eu melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos nessa hora, peça para que o Espírito Santo fale com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra, ó Pai, sempre conosco, e a Tua presença sempre conosco. Que a Tua unção, ó Pai, a Tua capacitação nos invada nesta hora. Nos ajude, ó Deus, a termos, ó Pai, a iluminação do Espírito Santo. Que possamos, ó Deus, sairmos daqui, ó Pai, transformados pelo poder do Teu Santo Espírito que aqui está. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Elias, por um breve instante, ele quis desistir. Ele quis parar, conforme nós lemos aqui. E Elias, ele teve medo por conta de que Jezabel, há um capítulo atrás aqui, nós vamos ver que Elias, ele matou 450 profetas de Baal. Porque nós vemos aqui que Acabe foi um dos piores reis ali em Israel. Ele se casa com Jezabel, e Jezabel era uma mulher idólatra. E ele introduz, ela também, obviamente, introduz o culto a Baal no meio do povo de Israel. Irmãos, e a idolatria com Deus é complicada. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. E Elias, um profeta de Deus, ele vai e mata aqueles homens. E Jezabel manda um recado para Elias: olha, eu vou fazer o mesmo com você, aquilo que você fez com os meus profetas. E Elias teve medo para salvar, ele fugiu para salvar a sua vida. Irmãos, aqui é discernimento. Elias poderia ter ficado e dizer o seguinte: olha, eu vou morrer como mártir. Eu sirvo a Deus e eu não tenho medo, eu vou ficar aqui. Há momentos, como Elias desafiou os profetas de Baal, e há momentos também que Deus deu direcionamento a ele tomou uma decisão e fugiu para salvar a sua vida. Por quê? Porque Deus tinha planos para a vida de Elias. E muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós olhamos como que Elias ficou cansado, como que Elias ficou se sentindo depressivo, porque aqui a maioria dos textos, a maioria dos comentaristas bíblicos falam que Elias estava em depressão. Depressão é coisa do diabo. Vai ler a Bíblia, vai orar. Irmãos, não é assim mais. Graças a Deus, muitos já têm visualizado de uma outra forma.
Tem um livro do Wilson Porte que chama Depressão e Graça. Lá ele vai falar que o servo de Deus, como nós passamos por momentos de depressão, de ansiedade, de síndromes, de traumas e por aí vai. Nós precisamos da graça de Deus e Deus vai nos dar. Com ele, Deus estava animando Elias num deserto. E não eram pessoas, era Deus que estava ali. E muitas vezes nós sentimos assim, que eu não vou conseguir, que eu vou parar e eu não vou conseguir mais alcançar o meu objetivo. Eu não posso desanimar. Nós precisamos continuar. De repente você está empreendendo alguma coisa, você está projetando algo e está quase pertinho de conseguir e eu paro. Eu começo alguma coisa, eu paro. Eu começo a fazer isso, eu paro. Isso não é louvável. Eu sei que isso inclui personalidade, temperamentos, etc. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas olha só, Acabe, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, ele é lembrado por duas coisas. Primeiro, por sua perversidade, com a sua perversidade e também por seu casamento com Jezabel. Os povos, quando se misturavam, não dava coisa boa, não dava coisa legal. E eu vou dizer para aqueles que estão querendo se casar, ou aqueles que estão namorando, que vão namorar, cuidado com quem você escolhe, seu cônjuge, a sua pessoa. Precisa ser alguém de Deus. Tenho N exemplos de pessoas que foram para a igreja, até se batizaram para conquistar a garota. Conhece, né, tio Dolfo? Pessoas assim, né? Todos nós conhecemos. Olha, eu estou indo para a igreja firme. O interior dele não é. Muitas vezes a pessoa tem um caráter corrompido. Se a pessoa não tem Cristo Jesus, se eu sou luz, como que eu vou misturar com as trevas? Não dá. Se eu sou luz, se eu estou testemunhando de Cristo e vou estar atrás de trevas, me desculpe, eu estou retrocedendo. Então cuidado, ore ao Senhor, ore a Deus. Um momento de oração, por exemplo, no namoro, no noivado, ou antes de você arrumar um namorado, uma namorada, é para isso. Ore, busca a direção de Deus. Senhor, é essa para a minha vida? É esse para a minha vida? Deus vai te direcionar. Deus vai trabalhar no teu coração para que você entenda quem que Ele quer para você. Então, cuidado com a mistura, e não é somente no relacionamento. Cuidado com sociedade, com incrédulos. Muito cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Antigamente, os povos não se misturavam. Por quê? Eram pessoas más, idólatras, que não serviam o Deus de Israel, e Deus não se agradava, ponto. Elias percorreu cerca de 115 quilômetros numa Ferrari, não, a pé, até chegar em Berseba. E ele começa a ficar com medo, ele começa a ficar deprimido. Imagina a mente dele como fica. Você sabe quando você fica depressivo, como que a mente não fica? A gente não consegue, a gente foca num lugar. Eu não consigo, é como se fosse um óculos. Eu não consigo mais visualizar aquilo que tem à minha volta. Porque a minha mente está focada naquilo. E é muito difícil. Não é simples sair. Mas a graça de Deus nos ajuda a sair. A graça de Deus nos ajuda. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, prossiga. De repente eu quero parar na minha vida. De repente eu estou desanimado do meu casamento, eu estou desanimado do meu trabalho, de repente, e nós temos motivos para isso, eu sei. Muitas vezes na minha vida cristã, por que eu quero desanimar? Por que eu quero desistir? Prossiga. A jornada ainda não acabou. Jesus ainda está nos dando tempos para arrependimento, tempo para se achegar até Ele, andar na dependência de Deus, andar naquilo que Deus colocou para a gente fazer aqui nessa terra, com ânimo, com vivacidade, com alegria. Irmãos, todos nós, sem exceção, temos problemas. E a alegria, não estou falando para sorrir o tempo todo, a alegria precisa estar aqui, ó. E quem é a nossa alegria, a nossa força? Jesus. Jesus, Ele vai nos dar alegria. Há dias que você está totalmente desanimado, triste, abatido, quem que te dá alegria em meio àquilo tudo? É Deus. Deus vai nos fortalecendo. Então não pare, prossiga. Olha só o que diz 1 Reis 19:4.
Quando Elias ele entra no deserto, ele foi caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, ou giesta, conforme alguns falam, sentou-se debaixo dele e orou. Mas ele orou como? Pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, para mim chega. Não sou melhor do que meus pais, meus avós, meus antepassados. Irmãos, isso aqui é um sinal claríssimo de depressão, um estado deprimido. Ah, Elias não é de Deus, vai orar, Elias. Sabe o que? Ele orou pedindo a morte. Então não é tão simples. Então hoje a gente precisa ter um pouco mais de empatia pelo próximo e ajudar, tentar ajudar. Não é difícil, ou melhor, não é fácil, é muito difícil. Não é tão simples. E após enfrentar os profetas de Baal, Elias sentiu o quê? Esgotado. Pô, o camarada poderia ter, eu venci 450 camaradas ali, matei. E agora tinha que estar alegre, sou o matador, sou o cara, eu sou um viking. Mas não, ele ficou esgotado e pensou que seu caminho acabava ali. Senhor, tira minha vida, para mim chega, não dá. A mente dele, porque ele ouviu que uma mulher iria mandar matá-lo. Então ele ficou muito preocupado com isso. Mas Deus não permitiu que ele morresse. Deus não permitiu, tanto é que tinha um ministério com Eliseu também. Ele teria que passar esse ministério para Eliseu. E às vezes acontecem coisas apenas para nos fazer olhar para trás. Como que fez aqui, como Jezabel mandou um recado para Elias, o ameaçando. Irmãos, ameaças nós teremos o tempo todo. Eu vou viver recuando? Às vezes eu preciso avançar, eu preciso prosseguir. Eu não posso desanimar, porque muitas ameaças vêm vindo. Muitas coisas vêm nos desanimando e eu vou desistir. Eu não posso parar. Porque Deus tem me dado misericórdia, Deus tem me dado graça, mas não podemos retroceder. Eu não posso ficar olhando para trás o tempo todo. Olha, o passado me ensina algumas coisas, mas eu não posso viver no passado. É isso que muitas vezes a depressão faz. Eu não posso ficar olhando, olha, os dias passados foram bons, e a Bíblia adverte que eu não posso ficar pensando assim. Lá em Eclesiastes fala, eu não posso ficar apenas olhando aquilo que foi. Olha, a minha bênção, antigamente a minha vida era uma bênção no passado. Irmãos, estamos vivendo hoje, e nós precisamos reinventar o hoje também. Nós precisamos olhar, por exemplo, um estado como esse, e como que eu posso me reinventar num momento assim, de crises? Há muitas pessoas que tinham uma profissão que hoje não exercem mais aquela profissão, por conta de que a pandemia acabou com a profissão dele, não deu. Será que Deus ele não está comigo o tempo todo, me dando saúde, sabedoria, graça para viver? Se eu cheguei até aqui, é porque Deus teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você. Amém? Então vamos prosseguir, nós não podemos parar. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Diz assim, preocupação ou ansiedade, em outras versões, deprime a pessoa. Mas uma palavra de incentivo a anima. E a palavra de Deus fala no Novo Testamento que eu posso chegar à pessoa e a minha palavra deve ser uma palavra que traz vida. Não que traz morte para uma pessoa. Que a minha palavra possa ser uma palavra de ânimo. Uma palavra que edifica. De repente eu chego numa roda, todos estão falando mal de alguma coisa e eu começo a falar junto. A palavra que sai da minha boca deve edificar outras. O que sai daqui, aí que está o problema. O que tem no meu coração? Aquilo que o coração está cheio é o que vai sair. E eu tenho tido tempo para edificar pessoas. Eu tenho tido esse tempo, porque aqui quando Salomão fala que a preocupação deprime a pessoa, é como uma pessoa dizer para você, olha, está muito complicada a minha vida, não estou conseguindo as coisas, meu trabalho está difícil, e eu respondo assim, é verdade, está difícil, e só. Será que eu não tenho um verso para falar para a pessoa, um versículo? Será que eu não posso dar uma palavra de ânimo para aquela pessoa, de incentivo? Nós podemos, irmãos, Deus nos capacita para isso. Uma palavra de incentivo anima a pessoa. Então, seja mais sensível, às vezes, conforme algumas pessoas vão dizendo palavras, falando algumas coisas, peraí, essa pessoa não está bem, eu posso dar palavra de incentivo, da palavra de Deus.
E a pessoa ela começa sendo revigorada por palavras. Quantas vezes nós não vivenciamos momentos assim? De nós estarmos ali, ruins, e alguém chega e fala uma palavra, olha, fica tranquilo. Mesmo que nem ela sabe o que vai acontecer. Às vezes você está ali no hospital, numa sala de espera de uma cirurgia. Às vezes a pessoa não sabe nem o que falar. Você está ali com alguém que está fazendo uma cirurgia, às vezes até de risco, apesar que toda cirurgia é de risco, e você está totalmente deprimido ali, choroso, e alguém chega, ó, eu vou orar por você, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mesmo que nós não sabemos se vai dar tudo certo. Mesmo que a pessoa não sabe, nem nós sabemos. Mas uma palavra de incentivo ajuda. Às vezes nós olhamos para a pessoa e nós falamos assim, olha, eu não sei, cara, o negócio está feio aí, hein? Talvez. Mas naquele momento a pessoa ela não está apta, não está preparada, melhor dizendo, para ouvir aquilo. Uma palavra dura, dependendo o estado em que ela está, o que ela está passando. Então prossiga, porque a jornada não acabou. Amém, irmãos? Segundo, descanse em Deus, porque a caminhada continua. Não é simples ficar descansando no Senhor o tempo todo. Nós falamos assim, eu vou descansar em Deus, mas de fato eu não descanso, porque eu coloco a minha vida. Amanhã eu tenho um boleto alto para pagar. E eu falo para Deus, Senhor, me ajuda, faz alguma coisa. Eu estou fazendo o possível, agora o impossível é com o Senhor. E na minha mente, no meu coração, eu não acredito. Eu vou começar a fazer alguma coisa, eu não deixo Deus trabalhar. Muitas vezes nós falamos, Senhor, eu quero descansar em Ti, mas não é simples, a nossa mente não para. Porque eu sei que não vai dar tempo, não vai dar certo. E a confiança em Deus, onde que está? Eu preciso descansar e confiar no Senhor, porque a caminhada continua. A nossa jornada continua, ela não para. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, fala assim, Elias, depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Ele estava totalmente desanimado, não tinha forças mais. Ele não tinha, e 2 vezes o anjo precisou fazer isso com ele. Elias estava no meio do deserto, ele encontrou uma sombra que Deus preparou para ele descansar, e ele precisava recompor as suas forças para a sua caminhada, novamente. Em nossa jornada nos desertos da vida, nós podemos nos abrigar na sombra do Onipotente. Nós podemos fazer isso. Deus está conosco fazendo isso. Em Deus nós somos fortalecidos, conforme Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 4. Em Deus nós somos fortalecidos. Então descanse. Orou, fiz o que tinha que ser feito, descanse. Gente, tem coisa que nós não vamos alcançar, não adianta. É Deus por nós. E lembra daquele verso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, irmãos, acabou. Quem será contra? Quem? É os profetas aqui de Baal, os falsos profetas? É Satanás? Não. Não é. Terceiro, fortaleça-se em Deus. E aqui, irmãos, é uma necessidade maior, um ativismo nosso, ativismo, entenda bem a palavra que eu quero dizer, exercícios espirituais vindo da minha parte. Há momentos que eu preciso ler a palavra com mais afinco. Há momentos que eu preciso orar mais a Deus, persistir um pouco mais, porque aí é o caminho do êxito, aí é o caminho da vitória, aí é o caminho que eu vou triunfar em meio às lutas, às tempestades da vida. Então fortaleça-se em Deus. Lá em 1 Reis 19, 6 a 7, quando Elias, ele olhou ao seu redor, junto à sua cabeça, havia um pão assado, olha só o milagre de Deus. Havia um pão assado em brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ele não se animou, deitou. É um sintoma depressivo aqui. O anjo do Senhor voltou, tendo paciência com Elias, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Elias, agora não dá, cara. Vamos que vamos.
Deus animando ele. Entende? Porque Deus já sabia como que estava o coração dele. Deus já sabia como que estava a depressão que ele estava passando ali. Estava muito complicado. Então Deus vai e fortalece a vida de Elias. E depois nós podemos perceber e ver aqui que Deus, ele foi com Elias. Deus apareceu a Elias, passou nos versículos sequentes aí, vem um vento, vem um terremoto e o Senhor não estava ali. Elias não conseguiu ouvir. Depois foi numa brisa suave que estava no silêncio que Deus falou e Elias ouviu. Não foi no barulho, não foi no terremoto, não foi no vento forte, foi numa brisa suave que Elias conseguiu ouvir o Senhor. Então, há momentos que eu preciso parar, eu preciso me fortalecer em Deus, e eu sei que Deus vai falar comigo naquele momento, naquele instante. Eu estou naquela agitação do dia a dia, eu não consigo parar, não consigo orar, não consigo ler a palavra de Deus, não consigo jejuar, não consigo fazer nada, e Deus quer falar comigo na solitude. Eu contei hoje de manhã, eu já contei algumas vezes, e sempre que eu vejo isso aqui na questão da perseverança, da persistência, eu lembro disso. Uma certa feita eu caí num barco, acho que algumas pessoas sabem, e por isso que eu gosto de pescar, né, Beto? E amanhã eu vou pescar com o Beto, em nome de Jesus. Se o Senhor me permitir, né? Se tiver colete. E naquela época eu fui pescar com um amado nosso. E por volta da meia-noite o barco me vira. O barco afunda. Irmãos, nós estávamos ali. Estava frio, julho, né? A Leni vai lembrar. Julho. Eu com 2 blusas, 2 calças e um tênis. Alguém sabe nadar? Quem sabe nadar? Ninguém, gente. Aí 1, 2, só. Vamos dar curso de natação aqui, hein? O tio Emerson. Imagina você que sabe nadar, e se você não sabe nadar, com uma roupa pesada dessa. Com uma roupa pesada. E naquele momento, naquela agitação, naquele medo, desespero, no momento que você cai num rio, você não vê nada, estava à noite, e um frio, você olha para a margem e começa a mirar a margem. Graças a Deus sabia nadar. E mais os 2 lá que sabiam nadar. E nós vamos nadando para a margem, e dado um momento ali eu não aguentava mais, eu falei, vou desistir, não tem como. E eu já operei do coração, irmãos. E estava naquela labuta ali. Mas o que tem a ver operar do coração, né? Não, é fora de forma mesmo. Eu estava fora de forma. E eu estava ali fora de forma e não ia. Foi a hora que eu soltei o corpo para deixar, né? Não deu nem tempo de orar, eu só queria a morte. Eu deitei, fui. Aí uma pessoa disse assim, Ricardo, eu só ouvi de longe, irmãos, que eu já estava submerso. Ricardo, está dando pé, não para, está dando pé. E eu coloquei o pé na água barrenta e eu fiquei com a cabeça, só a cara para fora eu consegui. Aí deu pé. Isso depois de nadar muito. Já passou por isso, Arqueira? Já passou por isso? Não, graças a Deus. Sem colete, irmãos, não sei o que eu estava fazendo ali. Eu não sei. E naquele momento eu sempre fiquei observando e analisando aquilo. Alguém falou, não para. No momento que nós caímos na água, ele falou, vai, porque já tinha mais experiência. Vai, não, nada, não para. Mas aquele momento ali eu precisava ouvir isso. E hoje, irmãos, toda vez que eu lembro desse episódio, eu posso perseverar com Deus. Deus me dá forças para perseverar nisso. Quantas lutas cada um de nós não tem passado na vida? Quantas lutas? E Deus tem nos dado vitória. Deus tem nos dado sabedoria para passar tempos difíceis aqui nessa terra. Deus tem estado conosco. É isso que eu preciso mentalizar. Jesus, quando nós olhamos aqui, que ele comeu pão assado, o pão, Jesus é o pão da vida. Jesus, ele pode nos alimentar, espiritualmente falando. Hoje, muitas vezes, nós olhamos por coisas, nós achamos assim, não, isso é algum problema, mas o problema espiritual também acontece. Quando nós deixamos de ler a palavra, de orar, no dia a dia, porque nós viemos aqui, nós vamos orar, nós vamos ser edificados e sair como igreja. E amanhã eu vou ser igreja, no meu trabalho, na minha casa. Terça-feira eu vou ser igreja. Mas a igreja como um corpo também. E isso é muito bom. Jesus é a água da vida. Lá em João 4,14 vai falar. Jesus é a água da vida.
que precisamos, e Ele é o único que pode nos satisfazer. Muitas vezes nós procuramos atalhos para alguma coisa que faça sentido na minha vida, ou também para que eu possa esquecer de alguma coisa, mas isso não é bom. O único que pode satisfazer a minha vida e o meu coração é Cristo, é Jesus. Então, por isso eu preciso estar andando sempre em comunhão com Ele, me arrependendo dos meus pecados e sempre andando em Cristo, olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. E o último verso, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Então, Elias se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. De carro, viajar de carro 40 dias e 40 noites, imagina a pé. Ou, não sei, a Bíblia não fala se tinha camelo ou algum animal. E até que chegou no Monte Horebe, o monte de Deus, que é o Monte Sinai também. Irmãos, alguns especialistas, arqueólogos, a geografia bíblica, vai dizer também que esse tempo que ele parte de Berseba até o Monte Horebe, daria mais ou menos hoje, se você olhar no mapa, dá mais ou menos 420 quilômetros, mais ou menos. Então a gente precisa entender isso também, para a gente ver o que ele passou, o que ele ia passar. Então ele precisou ser alimentado pelo anjo do Senhor. E Deus, ele vem, hoje ele trabalha da mesma forma. Ele vem, ele chega, ele nos alimenta, espiritualmente falando. Se acontece alguma coisa, Deus vem e Deus começa a nos ajudar nessa questão também, na questão espiritual. Elias continuou rumo ao monte de Deus, porque ali era o seu destino. Com a força daquele pão, daquela água e do descanso que ele recebeu de Deus, ele conseguiu caminhar. Ele conseguiu caminhar. Irmãos, enquanto houver caminho, haverá caminhada. Não tem uma parada ali, não tem. Então, enquanto tiver caminho, nós vamos caminhando. Nós não vamos parar. Persista. A persistência é nobre. Aquele que consegue persistir em Deus é muito bom. Só assim nós vamos ter êxito, nós vamos ter vitória, nós vamos triunfar sobre as diversidades da vida. Então eu não posso parar, eu vou fortalecer em Deus, eu vou descansar no Senhor, eu vou prosseguir. Eu não tenho motivos para parar diante daquilo que Deus tem feito por mim. Em resposta a isso, eu vou confiar no meu Deus, eu vou servir o meu Deus e eu vou estar cada dia servindo a Ele, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele tem estado conosco o tempo todo e em resposta a isso, eu viro as costas para Deus. Irmãos, hoje o nosso comprometimento com o Senhor, ele precisa ser verdadeiro. Hoje o comprometimento com Deus, com a obra dele, precisa ser real. Eu não posso mais ficar brincando de cristão. Não há mais tempo para isso. Eu não sei quando Cristo retorna. Os sinais já estão aí. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou me edificar? Eu vou buscar confiança em Deus? Eu vou buscar sempre esse Deus e vou continuar na minha caminhada com Cristo aqui nessa terra até que Ele venha. E se eu não parto deste mundo? E Deus vai me dando vitória dia após dia. Eu não quero viver uma vida de derrotas. Eu não quero. Ninguém quer. Nós queremos viver uma vida boa, alegre aqui nessa terra. E a alegria do Senhor é a nossa força. O renovo do Senhor. Então saia daqui nessa noite renovado. Quem sabe a semana que virá, e às vezes a nossa preocupação é com essa semana. Irmãos, Deus já está cuidando. Deus, Ele está no trono como Ele sempre esteve. Ele não vai deixar que o filho dele esteja conforme Ele fez com Elias. Ele vai estar trabalhando por cada um de nós. Amém, irmãos? Então não desanime. Às vezes algum problema lá no seu trabalho, firme. Seja firme. Não é porque eu estou desanimado, porque às vezes uma coisa que tem estado na nossa mente o tempo todo, isso me controla. De repente uma discussão que eu tive lá no meu trabalho e tem me controlado. Eu estou aqui na igreja, de repente eu começo a pensar, briguei com o meu chefe, briguei com o meu patrão, briguei com a minha esposa, briguei com não sei o quê. Isso vai incomodando a gente e eu não tenho comunhão. Essa semana eu tive uma discussão gospel com a minha esposa, discussão evangélica, viu, gente? Entenda bem. E a gente não se acertou na hora ali. Discussão boba, que a gente sempre tem, né? Que todo mundo tem. Fomos dormir e eu emburrado, né?
não dá o braço a torcer. E ela ali, né, puxando assunto, tá. E no outro dia, aí, poxa vida, aquele negócio, né, como que eu vou orar? Não estou em comunhão com a minha esposa, né, porque eu não estava. Aí, como que eu vou orar? Aí eu cheguei aqui no escritório da igreja, aí eu falei, ela mandou uma mensagem. Chegou, porque não avisou. Aí eu cheguei, aí eu coloquei, te amo, e virei a cara. Sabe quando você joga assim, ó, te amo, caramba. Aí depois ela mandou uns beijinhos, opa, menos mal. Aí já foi, né, beleza, já mandou um áudio, pá, deu certo. Mas, por que eu estou falando isso? Às vezes, isso atrapalha a nossa vida. Eu estou dando um exemplo, né? Há filhos, amigos e por aí vai. Isso vai controlando a nossa mente e nós não vamos vivendo. O que eu tenho que fazer? Colocar diante de Deus, orar, Senhor, ajuda que eu me quebrante o meu coração também. Irmãos, nosso coração é complicado. O nosso coração, bichinho duro. E olha que eu já operei, viu? Eu não tenho mais um coração de carne. Estou brincando, irmãos. Quando nós não éramos de Cristo, nós tínhamos um coração de pedra. Aí Ezequiel fala, aí Deus vem e nos coloca o coração de carne. Então agora eu preciso ter paixão, compaixão, amor, emoções, né, da nossa vida. Então isso Deus vai nos dando. Então não pare. A persistência é o caminho do êxito. A persistência é um caminho da vitória. E nós vamos seguindo. Nós vamos seguindo aqui, assim como Elias fez, nós temos exemplos na palavra de Deus para fazer. Então se você está meio deprimido, converse com pessoas, fale, se abra. Há necessidade de médicos, procure um médico. Há necessidade de conversar espiritualmente, falando com alguém. Converse com alguém maduro espiritualmente, mas procure ajuda. Procure, não fique sofrendo sozinho. Irmãos, eu não sofro sozinho. Se eu estou vendo que eu não estou bem, eu vou procurar ajuda, com certeza. Eu não vou ficar sofrendo. Então, por mais que o nosso temperamento é bem introvertido, procure alguém para conversar, isso é bom. Isso aí a pessoa pode te ajudar. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé nessa hora, em nome de Jesus? Irmãos, vamos orar por nossas crianças e aquelas que estão em casa também, nos assistindo. Levante suas mãos para cá, vamos orar por elas. Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando cada criança aqui, Pai. Que o Senhor possa estar dando a eles saúde, sabedoria, Deus. Que eles possam estar crescendo, ó Deus, sempre debaixo dos teus caminhos. Ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, eles possam estar tendo muita saúde, muita sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor dê a eles, ó Pai, a vontade, ó Deus, de estar sempre crescendo no Senhor, ó Deus. E abençoe a vida dos seus pais. Que eles possam, ó Pai, estar sempre iniciando os seus filhos sempre nos seus caminhos. Que os pais possam estar trazendo os seus filhos para este lugar, ó Pai, um lugar de bênção, um lugar de aprendizado. Abençoe, ó Deus, cada adolescente, cada jovem dessa igreja, que possa, ó Deus, estar crescendo e sendo firmados em seus caminhos. E abençoe esse ministério, ó Pai, ministério nobre, ministério infantil, ó Deus, todas as tias, os tios, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai. E nós te agradecemos pela vida de cada criança, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Abençoe, ó Deus, cada casa, Senhor, cada família representada, cada família, Senhor, que está no seu lar neste momento assistindo o culto. Deus, que o Senhor possa estar cuidando, ó Deus, de cada coração. O Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Deus, aqueles que precisam de um emprego. Que o Senhor possa estar abrindo portas, ó Deus, de emprego em nome de Jesus. Que cada homem, Senhor, cada pai, Senhor, possa, Senhor, ser o provedor, possa ter, Senhor, todo dia, Senhor, o sustento para levar para sua casa, que em todo tempo, Senhor, nós possamos ver o seu cuidado sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Dê sabedoria, Senhor, a cada mulher, a cada mãe, Senhor, a cada esposa, que cada uma de nós, ó Deus, possamos ser guiados pela tua palavra, para criar os nossos filhos, para educá-los, ó Deus. Guarde eles, ó Deus, de todo mal, que aonde eles estiverem, Senhor, eles venham ser protegidos pelo Senhor. Livra, Senhor, de toda amizade, Senhor, que não vem do Senhor, que eles possam, Senhor, ser protegidos, ó Deus, em nome de
de Jesus. Acampe os seus anjos, Senhor, ao redor dos nossos lares, proteja, que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, ser famílias fortes, edificadas, Senhor, na sua palavra, Senhor. Dê sabedoria também, ó Deus, a cada homem, Senhor, que cada homem, Senhor, venha ser o sacerdote do seu lar. Deus, que tudo aquilo que não vem do Senhor caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor possa estar guardando as nossas casas, Senhor, e nos ajude, Senhor, a cada dia a viver uma vida, Senhor, que glorifique o seu nome. Esteja abençoando a cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, minha esposa falou que eu acabei esquecendo. Nós estamos vendo o aniversário da igreja para o dia 19 de março. Tá? Então, orem por esse evento, para que dê tudo certo, em nome de Jesus. Quem sabe saia, né? Dessa vez, porque toda vez estava fechando. Então, tomara em nome de Jesus que dê tudo certo. Dia 19 de março, vai ser num sábado. Estamos vendo o preletor também e vai dar tudo certo. Amanhã é aniversário da Regina, viu, irmãos? Eu não ia falar, mas eu vou falar. Mais alguém faz aniversário essa semana? Ok? Tudo certo? Na terça-feira, a irmã Maria Pérez também vai fazer aniversário. Parabéns para a nossa irmã Maria Pérez. E amanhã, Regina. Deus abençoe muita vida de vocês, tá bom? Irmãos, que vocês tenham uma ótima semana. E qualquer coisa, nós estamos aí. Converse conosco, fale conosco, tá bom? Não passe nada sozinho, não. Nós estamos aí para te ajudar. Levante as tuas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente e tenha uma semana de vitórias. Vá em paz, em nome de Jesus.